E aí, queridos e queridas, eu sou a professora Luana Oliveira, do aula de Língua Portuguesa e Redação, e estou aqui para resolver uma questão da banca CESP, de uma prova de 2008, para a Petrobras. Então, sem perder tempo, vamos começar. O enunciado diz o seguinte: no primeiro período de fragmento de texto acima, o emprego de vírgulas justifica-se porque elas é uma questão de pontuação que trata do emprego de vírgulas. Questão tranquila, mas tem que tomar cuidado, tá? Porque as vírgulas, elas possuem diversas funções, elas podem ser utilizadas em diversos contextos diferentes, tá? Então, assim, são várias regrinhas, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas vamos lá. É uma questão tranquila, porque a gente precisa analisar somente o primeiro período. Então, ó, a nossa análise, ela acontece apenas nessa parte do texto. Então, vamos ler, ó. A Petrobras iniciou a produção do primeiro óleo na camada pré-sal, no Campo de Jubarte, na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo. Primeiro período lido. Agora, segundo ponto, a gente precisa buscar as vírgulas. As vírgulas estão aqui. Olha só. Tem uma vírgula aqui, bonitinha. Outra vírgula aqui. Outra vírgula aqui. Beleza, professora, mas e agora? O que eu faço? Tranquilo. O que essas vírgulas estão fazendo? Qual é a função dessas vírgulas? Né? Como que elas colaboram para o entendimento, para a construção desse período? Elas estão separando o quê? Olha só os termos que aparecem separados pela vírgula. Vou ler tudo de novo, hein? A Petrobras iniciou a produção do primeiro óleo na camada pré-sal, no Campo de Jubarte, na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui termos que indicam uma localização. Então, o que a gente está localizando? Tá? Essa é a primeira pergunta. A Petrobras iniciou a produção. Produção de quê? Do primeiro óleo. Tá, e essa produção, ela foi feita, ela foi iniciada em que lugar? Onde isso aconteceu? Ó, então, temos esse verbo aqui, iniciou. E eu posso fazer essa pergunta para o meu verbo. Em que lugar a Petrobras iniciou essa produção? Na camada pré-sal, no Campo de Jubarte, na Bacia de Campos, litoral do Espírito Santo. Então, essas vírgulas estão separando o quê? Termos que indicam o quê? Lugar, correto? Então, eu posso dizer que a vírgula aqui está separando adjuntos adverbiais de lugar, porque são termos que estão modificando um verbo, e esses termos modificam esse verbo e dão ideia de lugar. Aqui a gente tem a definição de adjunto adverbial. Então, ó, já matou a questão. É o tipo de questão que a gente não pode errar, é uma questão tranquila, certo? Então, o gabarito é a letra B, correto? E eu coloquei aqui para vocês um mapa mental, tá? Só para deixar registrado o que eu falei, tá? Então, ó, o adjunto adverbial, ele vai modificar um verbo,
ou um adjetivo, ou um advérbio, tá? E eu coloquei uns exemplos aqui. Primeiro exemplo, modificando um verbo. Eles vivem no Rio de Janeiro. Vivem em que lugar? Eu posso fazer essa pergunta para o meu verbo, não posso? Vivem no Rio de Janeiro. Então, esse termo aqui no Rio de Janeiro está modificando o verbo viver. Adjunto, adverbial de lugar. Segundo exemplo, modificando um adjetivo. A palestra foi bastante interessante. O que é interessante? É um adjetivo, é uma característica, é uma qualidade, é um caracterizador, certo? E bastante está modificando, está ampliando, né? O adjetivo interessante. Não foi interessante somente, foi bastante interessante. Então, houve aqui um adjunto adverbial de intensidade. Estou intensificando essa característica, esse adjetivo. Beleza? E último exemplo, quando o adjunto vai modificar um advérbio. Meu irmão lê muito rapidamente. Rapidamente é um adjunto adverbial de modo. É a forma como ele lê. Só que ele lê muito rapidamente. Então, mais uma vez, eu estou intensificando esse advérbio, tá? Então, gente, por hoje é só. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima.